Oi, gente, o meu nome é Jade e hoje eu vou falar sobre o casamento sagrado. Bom, eu já ouvi falar muito sobre isso, né, na Jornada das Chamas Gêmeas. E, bom, o que é o casamento o que é o casamento sagrado, né? Essa alquimia interna. É nada mais, nada menos do que o equilíbrio interno das energias feminina e masculina. E o que eu sempre ouvia muitas pessoas dizendo é que a união se manifesta na matéria depois que você realiza essa alquimia interna do casamento sagrado. Ou seja, você equilibra dentro de si o feminino e o masculino e isso se reflete na matéria como a união das chamas gêmeas. E assim, outro dia eu estava meditando e eu tive um entendimento que foi além disso. E que, inclusive, quando eu tive, assim, quando veio o insight, pareceu até algo muito óbvio. Eu falei, meu Deus, era isso o tempo todo. Mas, às vezes, o óbvio ele precisa ser dito. Então, eu resolvi compartilhar com vocês. Porque se isso, por mais óbvio que seja, não estava claro para mim, às vezes também não tá para outras pessoas. Que é o seguinte. Essa questão do casamento sagrado, dessa alquimia interna, eu via sendo parte do processo ali para você fazer esse equilíbrio interno, para você equilibrar suas energias de feminino e masculino, né? De dar e receber e tal, né? De quietude, de movimentação e essas coisas todas que essas energias trazem. Mas, outro dia, quando eu estava meditando e o insight veio, foi muito legal porque eu, inclusive, lembrei de uma experiência que eu já tive na ayahuasca. E que essa experiência eu tive antes de começar a me relacionar com a minha chama gêmea. Que foi o seguinte, eu vi, né, assim, a energia feminina e a energia masculina muito integradas, assim, muito integradas. Era uma coisa só. Era uma coisa só, era tipo uma. Eu não sei nem que nome falar aqui, mas era um formato assim. Tipo uma. Aquele negocinho de DNA, aquele desenho que representa DNA. Era assim, tipo infinito, né? Colorido. E, e aí eu, né, ali no momento ali da ayahuasca, da miração, eu vi e eu entendi que era energia feminina e energia masculina. E foi muito legal, assim, porque ficou muito claro para mim como que elas estavam em harmonia, em cooperação, e eu senti um amor muito grande, assim, sabe? E foi muito massa isso, porque é como, naquele momento ali da ayahuasca, é como se eu estivesse vendo as minhas energias feminina e masculina, e ao mesmo tempo eu soube que isso era eu e minha chama gêmea. E naquela época eu nem eu não tinha muito conhecimento sobre chama gêmea, eu não estudava muito sobre isso, eu sabia que era uma coisa que existia, mas eu também não sabia, sabe assim, meu conhecimento estava muito superficial ainda. Eu não, sabe, não sabia muita coisa. Eu já tinha ouvido falar e era isso, mas naquele momento da ayahuasca, que eu vi essas energias, eu soube, tipo, ah, que legal, é minha energia e aí eu me chamo gêmea, nossa, que legal. E foi basicamente isso. E aí, no outro dia, mais recentemente, bem mais recentemente, porque isso foi há anos atrás, essa experiência da ayahuasca foi há anos atrás. Mas outro dia, recentemente, eu estava meditando e eu lembrei disso. E aí me veio o insight, assim, do entendimento do que é realmente esse tal desse casamento sagrado, que aí depois a união se manifesta na matéria. Porque era a única coisa que eu via as pessoas falando e eu não entendia muito bem por quê, né? Mas ok. E aí ficou, assim, muito claro pra mim que é o seguinte: é sim sobre o equilíbrio das energias feminina e masculina internos, mas o que acontece? A chama gêmea é como se eu vou assim tentar deixar o mais didático possível.
você deu um bug lá no sistema e você encarnou ao mesmo tempo em dois corpos, né? Só que um corpo tá aqui vivendo e ele não sabe que você também tá lá em outro corpo vivendo. E esse aqui também não sabe desse aqui, entendeu? A consciência é uma, mas, sabe? Esse não tem consciência desse e esse não tem consciência desse, tá? E, e aí, o que acontece? Um desses vai ter a energia predominante, independente de gênero, mais masculina e o outro mais feminina, ok? E é a mesma alma, em dois corpos, porque deu um bug no sistema e aí, né, dois corpos, mesma alma. Olha que loucura. Aí, o que acontece? Se um é mais masculino e o outro é mais feminino, isso não quer dizer que, por exemplo, esse é o feminino, esse é o masculino. Não quer dizer que aqui não existe o masculino e que aqui não existe um feminino, porque existe. Em qualquer pessoa. Dentro de si, ela tem um feminino e um masculino. O que eu entendi é por que que depois dessa alquimia, a união se manifesta na matéria. Porque é quando você equilibra o seu masculino e o seu feminino dentro de você, é como se você chegasse num ponto de estar bem alinhado com sua alma. Porque a alma, vamos lá, tá aqui os dois, mas a alma ela tá aqui completamente inteira. Não que os dois não sejam inteiros, mas, né, vocês estão entendendo, acompanhando aqui. A alma tá aqui, ó, feminino e masculino. A alma. Então, quando esse aqui consegue ficar bem integrado no feminino e masculino, ele tá mega conectado nessa energia aqui de cima. Entende? E esse aqui é a mesma coisa, quando ele tá bem integrado internamente, feminino e masculino, ele tá super conectado nessa energia daqui. Ou seja, você tá, é como se você ficasse mais alinhado com a sua alma, com a sua essência, com o que você é em verdade, saca? E aí, isso se manifesta na matéria, gente, né? Porque, vamos lá, tudo que tá aqui ao redor, antes de estar aqui era energia. Então, isso aqui, antes de existir, era apenas uma energia. Eu, antes de estar nesse corpo, é uma energia, sabe? Então, você encontra esse equilíbrio interno que te deixa bem alinhado e conectado com a sua própria alma. E isso vai se manifestar na matéria como vocês dois chamas gêmeas, sabe? Será que ficou didático isso aqui? Bom, eu espero realmente que tenha ficado didático, que tenha feito algum sentido aí pra vocês, porque pra mim, assim, foi um insight que foi muito massa, inclusive por eu ter lembrado dessa minha experiência com a ayahuasca de anos atrás. E é basicamente isso, né? Porque assim, eu pelo menos vejo a caminhada das chamas gêmeas, a jornada, como essa. Eu já falei isso aqui algumas vezes, que é como essa volta pra você mesmo. Ou seja, não é essa volta pra você, personagem. Então, né? Deixa eu exemplificar, ficar claro aqui. Não é essa volta de Jade para Jade. Não. É essa volta de mim pra mim, mas pro que eu sou de verdade. Porque eu não sou esse corpo e esse cabelo. Eu estou, mas eu não sou. O que eu sou é uma alma que faz parte da fonte criadora, certo? E aí, quando acontece esse bug no sistema dos corpinhos com a mesma alma, e aí o encontro dos corpinhos acontece, provavelmente um deles vai falar, opa, tem um negócio diferente aqui, hein? E aí sim vai vir a consciência de que, então aquele ali, ele, eu e ele somos um. Ok, aí vai perceber que é a mesma alma. Então, no que você percebe que tem um outro corpo ali, um outro avatar, um outro personagem que tem a mesma alma que você, não é pra você ficar correndo atrás dele, né? Tipo, vem aqui. Não, não é isso. É tipo assim, porque o que acontece? Você fica nessa vontade toda de ir pra lá, mas o que você verdadeiramente quer e você não sabe é a conexão com a sua alma. Só que você espelha isso no outro. Então você acha que é sobre o outro, mas nem é.
porque ele não é outro, entendeu? É sobre a alma. Então, o encontro acontece para ter essa volta para essa consciência aqui, né? E eu acredito que esse equilíbrio das energias feminina e masculina interno ajuda nessa conexão, sabe? Assim, entendeu, né? A conexão com a alma. E, resumindo, né? Conclusão final do vídeo. O equilíbrio das suas energias feminina e masculina te ajuda a se conectar com a sua centelha divina, com o seu eu sou, o que é maravilhoso. E eu espero que essa informação tenha ajudado e esclarecido as coisas para vocês. Até a próxima.